povo, muito boa tarde. Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje, gente, é um tema palpitante. Ciúme e possessividade. Quero saber de vocês, meninos e meninas. Vocês já passaram por alguma saia justa? Ou porque protagonizaram uma cena de ciúme? Ou foram vítimas de uma cena de ciúme? Falta de ciúme é falta de amor? Liguem pra gente que eu quero saber. 3505-5000. 3505-5000 é o nosso telefone. O nosso zap é o 98155-3258. Vou repetir. 98155-3258. Vocês também podem entrar pelo nosso Facebook, Cabeça de Homem, ou podem mandar sua mensagem pra gente pelo portal metro1.com.br. E eu estou com dois convidados hoje muito interessantes aqui. Cláudio Ceal, que enfim já veio aqui várias vezes, para nossa felicidade. Cláudio Ceal é psicólogo, é professor de psicologia, é terapeuta de casal, família individual. E esteve aqui ano passado, inclusive, falando sobre o tema mulher ciumenta. E eu disse a Cláudio que ele ensinou algumas, que eu vou dizer, regrinhas, um esquemazinho que eu já usei em casa. Só vou dizer para vocês, e com sucesso, viu? Com êxito! Cláudio, dá um alô para todo mundo. Olá, gente, tudo bem? Fico feliz em estar voltando aqui de novo, e principalmente nesse tema palpitante, né, que é ciúmes. Pois é. E o meu outro convidado, Daniel Rios, que é graduando em administração, trabalha gerente de uma loja de motos, é um amante do ciclismo, pai de 3 filhos, enfim, hoje tá solteiro? É isso? Solteiro. Tá solteiro, mas enfim, já passou por 2 casamentos e tem algumas coisinhas para revelar pra gente hoje sobre quando ele era o lado ciumento dele. Dá um alô pra todo mundo aí, Daniel. Boa tarde, gente. Mas era um prazer estar aqui, viu? Prazerzão. O prazer é nosso. Eu agradeço por você vir aqui, porque esse programa, eu falo, é um programa com foco informativo e educativo. A gente não tem projetos que tratem da educação emocional para a vida, que ensinem a gente a lidar com as nossas questões e conflitos emocionais existenciais. Porque quando a coisa pega mesmo, que a gente se vê numa situação delicada, como agir? O que fazer, o que não fazer, que a gente sabe, né, Cláudio, que às vezes a emoção toma conta da gente e a gente perde a cabeça. Então, o ciúme, ele faz muito isso, faz a gente perder a cabeça, tá? Mas eu quero perguntar a você, Cláudio, por que as pessoas sentem ciúme? Eu li uma certa vez que o ciúme pode ter 2 causas, tá? E que eu até gostaria que você falasse sobre isso, se eu não me engano, eu li em Gicovati. Ele dizendo que o ciúme, ele pode ser tanto fruto de uma insegurança que a pessoa já traz, tá? Ou da vida, da idade mais tenra, né? Da parte de criação, e que acompanha essa insegurança, ela para a vida, ou que pode ser fruto de o outro ter dado motivos. Então, assim, às vezes o companheiro ou companheira nossa dão motivo para que a gente sinta ciúme, ou protagonizam alguma coisa, ou a gente acha que está traindo, que está dando mole, está dando em cima de alguém, etc. Pois é. Ou se não, pode ser uma insegurança nossa. Eu quero ouvir a sua opinião de profissional. Tá certo, vê só. Sentimento de ciúme, ele é uma gama ampla, né? Como se fosse um leque de vários tipos de sentimentos. Quando a gente coloca tudo no mesmo saco, tudo é ciúme, né? A gente está, na verdade, simplificando o processo. Então, quando você fala assim, a pessoa sente ciúmes porque ela não consegue ficar sozinha, porque ela se sente carente, isso é verdade, né? Então, você pode ter, no seu processo de desenvolvimento emocional, um problema aí que pode, desde a infância, ao longo do seu desenvolvimento até a vida adulta, ter tido carências, dificuldades emocionais com os cuidadores, com pessoas que estavam próximas da pessoa, né? E que passou para ela uma ideia de que sou uma pessoa insegura no mundo, né? O mundo é inseguro, eu tenho que me agarrar a alguém, porque se eu não me agarrar a alguém, eu estarei perdido, né? Ou eu estou com alguém, ou se eu estiver sozinho no mundo, vai ser uma catástrofe para mim, né? Então, diante disso, a pessoa vive em função de se manter sempre ao lado de alguém para não ficar desprotegida, digamos assim. As pessoas que têm um bom desenvolvimento emocional, as pessoas que foram bem amadas e queridas, que desenvolveram um critério de autoimagem positiva sobre si mesmo, elas são mais tranquilas em relação a isso. Eu posso ficar sozinho. Se eu ficar sozinho, não vai acontecer uma catástrofe. A pessoa diz para outra assim, olha, eu consigo viver sem você, mas eu escolho viver com você. É diferente de você chegar para a pessoa mais e dizer, eu não consigo viver sem você. Tá. Né?
Então, é uma escolha que você faz. Quando a outra, você falou assim, a pessoa sente ciúmes porque o outro dá motivos, né? Aí é aquele sentimento que é natural que a gente tem quando você gosta de alguém, você não quer que a pessoa vá embora, né? Você não quer que a pessoa saia da sua vida porque você gosta dessa pessoa. E aí a reação vai ser uma reação de certo receio, de medo, mas não de desespero, né? Tá. Você vai sentir que aquela pessoa começou a se interessar por outra pessoa e você sente ali, poxa, será que isso vai levar ao rompimento da relação, a eu perder essa pessoa? Esse medinho, digamos assim, dá em todo mundo que gosta da pessoa, né? Mas uma coisa é você entrar em desespero, porque você tem possibilidade de ficar sozinho. Outra coisa é você vivenciar uma situação de ciúmes normal, comum, né? Do dia a dia. Daniel, primeira pergunta. Você se define um homem ciumento? Eu acho que eu poderia dizer que não sou muito ciumento. Tá. Eu tenho um ciúme comedido. Tá. Mas eu sinto ciúme, sim. Tá. Tem que admitir que sente. Você já, assim, teve problemas na sua relação ou em alguma relação da sua vida, ao longo da vida toda, por conta de ciúmes? Tive. Pode falar pra gente alguma situação? Você escolhe. Até porque, assim, pra gente, o que é importante aqui pra mim, quando eu trago um especialista e trago alguém que tem situações que passou por conta do problema, a gente vai falando de teoria e prática. E em cima de cada ação, que várias pessoas passam pelas mesmas questões. A gente vai pontuando, quais foram os principais problemas dessa situação, ou os equívocos, como é que a gente pode agir melhor pra aprender da próxima vez e ter uma resposta positiva pra vida, entendeu? Entendi. Eu posso falar, assim, uma situação do meu primeiro casamento, né? Da mãe dos meus filhos, certo? E foi a pessoa que acho que eu mais, como eu já tinha comentado, foi a pessoa que eu mais amei realmente na minha vida, né? E eu morria de ciúme dela, só que era aquela coisa que ficava dentro de mim. Eu não explanava, eu não colocava para fora. Acho que até me enrijeceu, me endureceu um pouco manter esse sentimento, nunca explanar, não estourar, não perder a cabeça. Não cheguei a perder a cabeça por isso, mas eu sentia muito ciúme em várias situações mesmo. Somente que ela trabalhava em agência de viagens. Então, a agente de viagem, a coisa mais fácil do mundo é conseguir um side special no complexo de Sauípe. Então ela ia num sábado, voltava no domingo, e imagine eu como ficava em casa, ainda com as crianças, pensando, poxa, ela tá num lugar maravilhoso, que diacho ela tá fazendo? Então a cabeça começa a vagar, começa a pensar, e era complicado. E às vezes quando ela voltava desses tipos de eventos, assim, essas coisas, eu passava uns 2 dias para voltar a falar direito com ela, para digerir aquela situação. Ficava na minha concha, quietinho. E você nunca virou pra ela pra dizer, eu morro de ciúmes de você, eu sinto ciúmes de você? Não, nunca E ela não isso. percebia isso? Eu acho que ela percebia, mas também não falava. Não falava nada. Ai, Cláudio, vá lá. Essa coisa aí de não falar é complicado. Muito. O engraçado que você falou assim, né? Eu vou esconder o meu ciúme, né? Eu vou conter mas não dá pra esconder, né? A pessoa percebe, pelo menos uma pessoa que tem muita intimidade com você, percebe que você se altera, percebe que você deixa de ficar engraçado, percebe que você deixa, sei lá, de rir das piadas dela, percebe que você fica mais sério. Calado demais. Fica calado demais, percebe, né? E começa a ligar os pontos, A com B, né? Não falar é o pior caminho. Não falar é o pior caminho. Agora, tem formas e formas de falar, né? O outro extremo, que é falar explodindo, né? O que você está fazendo lá em Sauípe? Como assim? Né? Também prejudica a relação. Ou seja, os dois extremos é ruim. O ideal é que vocês tenham um diálogo, agora aprendam a dialogar sem precisar entrar em conflito sério, né? Uma das coisas, quando a gente fala, a gente já conversou sobre vários temas, e uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que os casais, eles não costumam conversar sobre as suas questões. Tipo assim, o que é que me incomoda, o que é que não me incomoda, o que é que eu aceito, o que é que eu não aceito, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu negocio, o que é que eu não negocio. E isso termina trazendo vários conflitos pra gente. Por quê? Porque assim, ela foi pra lá, aí você começa a criar uma fantasia. O que é que tá acontecendo? E a nossa mente é fértil. Muito. Aí a gente começa a fantasiar e essa fantasia começa a criar um enredo. E aí você ouve um pedaço de uma conversa, ou alguém postou uma foto, e aí você já começa a criar toda uma história na sua cabeça, que na verdade aquilo só existe na sua cabeça, mas que para a pessoa que está sentindo aquilo é real, e é forte, e dói, e mexe.
Então, hoje, já existem pesquisas da neurociência que mostram que o cérebro do indivíduo, de qualquer ser humano, que as partes do cérebro que ascendem numa questão relacionada, que tem muita emoção envolvida, tanto faz você ou ter passado de fato pela situação, ou você ter imaginado e ter vivenciado ela só mentalmente. Puxa. A parte do cérebro, a intensidade que o cérebro acende, que funciona, é a mesma, e as sensações que você tem no corpo são as mesmas. Se aquilo tivesse acontecendo de verdade. Ou seja, o cérebro, ele não diferencia, ele vivencia do mesmo jeito, da mesma forma. O seu corpo vivencia. Por isso que os terapeutas e os psicólogos e psicanalistas, eles partem do ponto que tudo que você traz que é conteúdo seu, aquilo é verdade, porque é verdade pra você, e aquilo tá existindo de fato dentro de você. Tá intrínseco. Tá, porque as pessoas não se tocam, gente, mas a maior parte da vida do indivíduo é mental. Eu tô aqui conversando com vocês, mas a mente tá vagando. Então, na hora que eu tô sozinha, eu tô trabalhando, a mente está vagando. Então, minha mente não para. Então, o tempo todo eu tô tendo várias vivências, várias situações, e todo pensamento gera um sentimento. Então, isso reflete dentro do indivíduo. Então, é importante que a gente tenha consciência dessas coisas, tá? E o diálogo entre o casal é muito importante. Agora, se estiver chateado, espera acalmar. Não faz um barraco. Quando você estiver mais calmo, você vira pro outro, que foi uma coisa que você me ensinou da outra vez. Não gostei daquela situação que você fez, ou não gostei do seu comportamento, porque quando você se comporta dessa forma, o sentimento que vem pra mim é, sei lá, você tá me desqualificando, eu me sinto desrespeitado, entendeu? Então, é importante que se coloque, justamente porque aí você vai guardando. Uma vez eu li no livro de Paulo Gaudêncio que ele fala assim, não existe passado em emoção. Toda emoção que ela não foi colocada pra fora, ela fica dentro da gente, só que imagine uma fera doida numa jaula querendo sair. Assim fica a emoção. Então, toda vez que você tiver uma situação parecida, que alguma coisa te remeter, que vai fazer um clique, só que isso é inconsciente, você não vai saber o que é. Um olhar, uma palavra, uma frase, um manejo de corpo, aquela sua emoção, ela vai sair feita uma fera de uma jaula. Por isso que não existe passado em emoção. E aí, quando você não fala, você fica cheio de ressentimento, que é sempre um sentimento que você vai voltando lá atrás e buscando. E mesmo havendo amor, chega uma hora que tem tanto ressentimento que não existe mais, mesmo com amor, espaço para uma relação a dois. E, Mayra, deixa eu complementar uma coisa que você falou aí, né? A pessoa não falar, né? E ela fica guardando isso para si. Tem um outro problema ainda implícito nisso, é que a outra pessoa não tem a oportunidade de modificar o seu comportamento. Se você não fala o que desagradou, sim. Como é que a outra pessoa sabe que está desagradando? Ela não está entendendo nada. Ela sabe que vai levando a vida dela e, de repente, num determinado dia, de manhã, você está com a cara amarrada. Você está com a cara desse tamanho. Mas, meu Deus do céu, o que houve? O que eu fiz? O que eu fiz, né? E a pessoa não fala nada. E aí a pessoa não tem nem a oportunidade de, se for possível, modificar o seu comportamento, né? Na negociação com o casal. Outra coisa que eu achei interessante você falar, né, que a questão, o cérebro, na hora que ele pensa, é como se estivesse vivenciando aquela experiência. Por conta disso, nós fazemos, nós psicólogos, um exercício chamado treino encoberto, onde você fecha os olhos e se imagina vivenciando a situação diretamente. Se imagina exercitando aquela atividade ou aquela ação ou falando com aquela pessoa. É como se você estivesse falando com aquela pessoa realmente. É como se estivesse treinando aquilo ali, né? E uma última coisa que você falou, né, que eu acho interessante, é que deixe sempre um tempo. Se você está muito, né, nervoso, dá um tempo, né, porque a adrenalina ela tem um período fugaz no cérebro. Aí ele vai baixar a adrenalina, você vai relaxar e aí vai poder conversar do jeito que Mayara sugeriu. É o velho esfriar a cabeça. Conversar menos alterado, né? Porque mexido a gente vai estar sempre, porque essas situações mexem com a gente. Vai na ferida, né? Tá. Meninos, quero saber, liguem pra gente, 35055000. 35055000. A pergunta é a seguinte, vocês já passaram por alguma saia justa por conta de ciúmes? Ou já deixou alguém numa situação complicada? Os meninos começaram a interagir aqui pelo Facebook do Cabeça de Homem. Alex Bassan, oi Mayara, tudo bem? Esse tema promete. Mas no meu caso, como não sou ciumento, as chances de rolar uma saia justa são quase 0%. Mas como ela é ciumenta, sai de baixo. Adenilson da Silva. Não, eu sou discreto. Nossa conversa é entre duas pessoas civilizadas. Não compensa a indisposição. Como falei, Mayara, o homem sabe a mulher que tem ao seu lado. Obrigada. E teve um outro ouvinte aqui também que participou com a gente, Igor Barbosa, dizendo, atrapalhar não.
mas atrapalhado muitas vezes. Ciúme mais possessividade é igual a insegurança disfarçado de amor, ou cuidar exagerado. Aí eu perguntei a ele se ele já tinha colocado alguma saia justa, ele disse que pequenininha. E mandou um beijo pra você, disse que é seu aluno. Manda um abraço pro meu professor Cláudio Ceal. Até porque reforço positivo não faz mal a ninguém. Igor Barbosa. Abraço, Igor. Obrigado. Vamos lá. Ai, Daniel. O que é que... Alexandro Matias também. Estou de rádio ligado. Valeu, Alexandro. Um abraço. O telefone é Dante. Quem está na linha? Vamos ouvir. Flávio do Imbuí. É Fará? Não sei. Flávio do Imbuí na linha. Boa tarde, Flávio. Caiu a ligação ou eu que não estou ouvindo aqui, Zé? Flávio, a gente não está conseguindo te escutar. Teve um probleminha aqui. Não sei se a ligação caiu ou não. Mas qualquer coisa a gente volta já já. Se não, ligue pra gente de novo, porque a gente perdeu aqui o contato. Perdeu a ligação. 35055000. Fala assim pra mim. Quais situações, digamos assim, quais atitudes você já cometeu por conta de ciúme? Mesmo o outro lado não sabendo. Pode contar? Posso, sim. Vá lá. Posso. A gente passou um tempo separado, por exemplo. Tá. Né? E tinha uma menina que trabalhava na casa dela e eu cheguei a, por exemplo, a pagar a menina, soltar uma pontinha, né? E, na realidade, quem pagava o salário da menina também era eu. Tá. Né? Mas tinha um bônus Extra, né? para eu saber da vida dela. Para eu saber o que ela estava fazendo, se ela estava saindo com outras pessoas e tudo mais. Né? E aí ela me passava a ficha corrida completa de tudo. Né? Porque o ciúme e a possessividade era muito grande. Eu imaginava que ela me pertencia, mesmo a gente estando separado, mesmo a gente estando afastado, né? A gente já tinha... Acho que quando eu comecei a fazer isso, a gente tinha uns 6 meses já separado, né? E eu cheguei a fazer esse tipo de coisa. Ou então de ir esperar ela na saída do trabalho, distante, longe, de moto, com uma moto diferente, que ela não sabia que era minha, e ver para onde está indo, esse tipo de coisa, sabe? Como é que você se sentia com relação a isso, Daniel? Depois eu ficava em casa mal, acabado, falando que besteira, pensando assim, que besteira que eu tô fazendo, ela tem que seguir a vida dela. Né? E a lição hoje que você tira de tudo isso? Tiro que não adianta, ninguém pertence a você. Eu já percebi isso. Ninguém pertence a você. Só você mesmo que se pertence. Você é dono de si mesmo. E olhe lá. E olhe lá. Sem consciência, a gente não é dono. Flávio do Imbuí voltou. Olá, Flávio. Olá, Mayara, tudo bom? Fará! Flávio Fará, Fará. que eu já entrevistei aqui algumas vezes e que me indicou Daniel. Obrigada, Irmão, tudo jóia e você? irmão. Tudo tranquilo, graças a Deus. Estou aqui no aniversário aqui, mas estou ouvindo vocês aqui, acompanhando aí o programa. Muito bacana. Parabéns a Cláudio, parabéns a Daniel, parabéns para você. E manda um beijo aí pra galera do seu pedal, PFC, Pedal Futebol Clube. Com certeza. Pedal, futebol e Beijos. cerveja. Pedal, futebol e cerveja. Pedal, futebol e cerveja. Meu Deus, eu confundi, porque ele é louco pelo Santos. Eu confundi, porque o Apaixonado. PFC é do clube, eu misturei as duas coisas. O escudo do pedal é bem parecido com o do Santos. Ele Não, colocou eu sei que bem vocês, parecido. depois do pedal, vão sempre tomar uma cervejinha. É sagrado, é Porque eu sagrado. vejo as fotos postadas. Ali no Imbuí é sagrado a gente parar ali. Um beijo, Fará. Ô, Cláudio, comenta essa situação do comportamento do Daniel. Porque, assim, não é uma coisa isolada que acontece com o Daniel. A gente sabe o que acontece com várias pessoas. Eu mesmo tenho um amigo que, numa determinada situação, ele simplesmente, a namorada dele deixou o computador aberto e ele, na curiosidade, ficou mexo, não mexo, mexo, não mexo, mexo, não mexo. E resolveu mexer. No que ele mexeu, ele foi mexendo em tudo e pegou coisas antigas. Ah, meu Deus. E aí, pegando coisas antigas de uma conversa dela com uma amiga, dizendo, tipo assim, conversando de ex-namorado, de não sei o quê, de quem mexeu, de quem não mexeu. Gente, foi um processo. Isso Um dá um processo. problema. E aí, em virtude disso, deu um problema. Ela não soube, tá? Mas ele também ficou numa situação que ele instalou no computador um programa que tudo que a pessoa digitava
ele conseguia ler e ouvir. Ele recebe isso. E depois, aí se antecipou em algumas coisas na vida dele, enfim. Mas depois de um tempo, ele percebeu que não tinha nada a ver, porque ele ainda com a namorada encontrou esse outro cara que foi ex e ficou observando, não tinha nada. Então pegou uma coisa, às vezes você pega uma coisa antiga e cria uma fantasia que já vai de encontro a uma característica que você tem, mas que o estrago tá feito, porque a gente não sabe lidar bem com isso, entendeu? Com certeza. Vai lá, Uma Cláudio. coisa que você falando assim nessa história, e ele também comentando, é assim, nós temos... quando a gente interage com o meio ambiente, a gente sempre interpreta as situações. A interação com o meio ambiente, ela não é linear, direta, né? Você está conversando com alguém ou tendo uma experiência e todos vão ter a mesma forma de pensamento ou percepção dessa experiência. Não, impossível, né? Cada um vai interpretar de uma maneira. E aí entra uma questão. Quando a pessoa tem essa crise de ciúmes, quando ela tem essa insegurança que eu falei lá no início, né, ela passa a ter o que a gente chama de distorção cognitiva, que é assim, ela começa a ter pensamentos que a gente chama de disfuncionais, onde ela sempre vai interpretar da maneira que ela quer acreditar que aconteça, né? Então, se ela acha que a pessoa está traindo ou tendo alguém, qualquer tipo de comportamento, mesmo que nem lembre isso, ela já acha que é traição. Né, imediatamente. Então, toda a interpretação de todas as ações do outro estão sempre voltadas para algum tipo de pensamento de traição. A gente, em psicologia, até atua no sentido de ela começar a buscar evidências reais sobre aquilo e não pensamentos distorcidos. Busca as evidências. Onde é que você encontrou realmente evidências de que essa pessoa está te traindo? Você não encontra. Ela começa a não encontrar. Ela começa a perceber que tudo é uma criação. Porque quando você pede evidências, não fecha. Não consegue. Qual foi o fato que ela fez ou o comportamento que ela teve que você acha que foi desrespeitoso e que aquilo evidencia uma traição? Ela ou ele, viu, gente? No caso, como a gente está falando aqui com o Daniel, ele era casado com uma mulher, então a gente está falando dela. Aurivan Sérgio, eu perguntei, você já atrapalhou a vida de alguém por conta de ciúme? Aurivan, o ciúme apimenta as relações? Fortalece as relações? Fazendo perguntas, viu? Trata-se de uma estratégia utilizada para manter o outro dependente, refém do medo do desamparo, ou todas as alternativas anteriores? Eu achei interessante essa coisa dependente, né? Uma base do ciúme é a dependência emocional que a pessoa tem do outro, né? Então, quando a pessoa se relaciona com o outro, aí eu vou repetir de novo o que eu tinha falado, né? Vai lá. E pensa assim, eu estou com você, mas eu posso viver sozinho, eu posso ser feliz sozinho, mas eu escolho ser feliz com você. E outro pensamento, que é aquele pensamento da dependência emocional, é assim, eu só serei feliz com você. Aí se você só acha que só será feliz com aquela pessoa, você entra em desespero, você entra em parafuso, quando tem uma possibilidade de perder aquela pessoa, né? Então, para mim, ciúmes e possessividade mais atrapalham do que ajudam a pessoa. Né? Agora você pode ter um sentimento de amor pela pessoa, querer que a pessoa esteja ao seu lado, querer que a pessoa compartilhe a vida com você. Isso é legal. É saudável, né, doutor? É saudável, desejável. Se você não tem esse sentimento de querer que a pessoa compartilhe a vida com você, claro que essa relação também já deve estar desgastada. Aí é no outro extremo, né? Perde a força, ninguém quer entrar em contato com ninguém, vai desaparecendo. Morre por falta de né, regar ali aquele sentimento. Daniel, e você? Alguém já o contrário, na verdade, teve ciúmes de você e fez alguma... Colocou você em alguma saia justa? Já. E aí, como é que foi esse outro lado? Foi complicado E porque... tinha motivo? Não. E aí, Por incrível que pareça, não, eu sou uma pessoa altamente fiel. Eu não sei estar com 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Eu não sei se eu tô namorando, se eu tô casado, se eu tô noivo, o que importa. Se eu tô numa relação, eu tô, realmente. Eu não tenho um porquê sair. Mas eu tava tendo um relacionamento com uma pessoa, né, um namorinho, certo? E essa pessoa, simplesmente, ela cismava porque eu não mexia no meu Facebook. E aí ela começou a futucar pelo dela o meu Facebook mais do que eu mesmo mexia. E reclamava quando eu postava as fotos e não sei lá, e começou a perguntar o porquê. Por que eu não fazia isso? Por que eu não mexo e tudo mais? Então começou a argumentar muito isso. Eu falei, não, mas eu não me importo com rede social. Eu sou uma pessoa que eu não interajo muito com essa questão do Facebook, dessa interação, né? E ela não entendia isso. E aí várias vezes me argumentou por ter amigas minhas de algum local, de algum evento, do pedal, que postam coisas e que termina caindo na minha linha do tempo. E ela ficava... marca. E aí ela começava a perguntar quem é essa? E o que é isso? É complicado. É complicado estar desse outro lado de cá, né? Tá. Bom, a gente vai ouvir Zé Fernando
Olá, Zé, tudo jóia? Tudo jóia, meu anjo. E aí, meu amigo? Estamos aí. A questão do ciúme, né, Baiava? Que é o tema Sim. hoje. Minha filha, é o seguinte, o ciúme, ele destrói. A gente perde a liberdade. E não é o amor verdadeiro, não existe ciúmes, entendeu? O ciúme doentio, ele é capaz de tudo, entendeu? É capaz até de suicídios, de homicídios. É muito triste quando se ama e a pessoa que a gente ama tem um ciúme doentio. Eu conheci pessoas que até chegando em casa com a roupa suada, a esposa dizia, isso é perfume de mulher. Dizia que o suado em casa, a roupa suenta, dizia que era perfume. Quer dizer, são ciúmes doentios. Então, o amor, Maiara, não existe ciúme. O amor existe o amor. É o amor mesmo entre as pessoas. Agora, isso aí é uma doença. Eu atribuo como sendo doentio, né? É uma doença, para mim é uma doença. E que pode ser tratado, né, meu irmão? Zé, obrigada pela sua participação. A gente está na hora de ir para os intervalos comerciais e na volta nós vamos comentar a colocação de Zé Fernando. Meninos e meninas, fiquem com a gente. Um beijo e até já. Olá, meu povo, boa tarde. Estamos de volta com Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é ciúme e possessividade. Para quem começou a acompanhar a gente do meio agora, os meus convidados são Cláudio Ceal, psicólogo, professor de psicologia e terapeuta individual, casal e família, e Daniel Rios, que é graduando em administração, trabalha gerente de uma loja de motos e, enfim, amante do ciclismo, importantíssimo. Um beijo aí pra galera toda do pedal. E é um homem que já enfrentou algumas situações delicadas por conta de ciúme. Beijo, Adenilson, tá aqui. Esse programa hoje tá bombando! Obrigada. Mas, olha, vocês, meninos, são demais, viu? Porque tem determinados programas que todo mundo fica calado, ninguém quer se expor. Liga pra cá como anônimo e dê o seu depoimento. Você já passou por alguma saia justa, sim ou não? Ou já colocou alguém em alguma saia justa, sim ou não? Ou manda uma mensagem pra gente pelo Facebook, que eu leio aqui sem dar nome. Você escreve antes, anônimo. E aí eu leio sem dizer o nome. Mas, Cláudio, antes do intervalo, Zé Fernando de Camaçari colocou uma colocação que eu quero te fazer, uma pergunta. Ciúme é doença? Sim ou não? Olha, o ciúme pode se tornar, como a gente fala popularmente, de doença, quando ela limita a vida da pessoa. Traduza isso, explique melhor pra Assim, gente. A gente em psicologia sempre está investigando, quando a pessoa traz algum problema, se esse problema está o quê? Limitando a vida dela em termos de relações afetivas, emocionais, profissionais. O dia a dia dela passa a ser afetado. Ela passa a não se sentir feliz em decorrência daquele processo, daquele sentimento. Aí a gente fala de problema, né? A gente não pode definir de maneira assim apenas quantitativa. Se você passa tantas horas investigando se o marido de você tem problema, se você passa menos horas, você não tem. Não dá para fazer isso em termos quantitativos. Não tem como mensurar, né? Não tem como mensurar. Você mensura em termos assim de consequências para a vida da pessoa. Se essas consequências elas limitam, prejudicam a pessoa, aí merece intervenção, né? Gente, sexta-feira passada agora, quero mandar um beijo pros meninos todos que eu conversei no almoço aí sexta-feira, que começou 2h e foi até 9h20 da noite. Ouvi foi história. Beijos para todos, sem citar nomes. Gente, foi tanta história que eu vi. Um deles falou, Maiara, eu tive uma namorada que a gente já tinha terminado e depois que a gente terminou, ela morava em São Paulo e eu morava aqui. Ela simplesmente ficava ligando muito. Ela já saiu uma vez, eu estava em Arraial com os amigos meus e ela ligou, inventou que estava grávida, depois inventou que tinha sido sequestrada, ela e um amigo dele, ou ela e um amigo dela, que o amigo tinha sido apanhado, que ela estava sofrendo abuso, tudo para tentar demover ele e tirar ele de lá. E que ele falou, ela fazia, já chegou na minha casa para dizer, ou você deixa eu entrar de madrugada, ou eu vou começar a buzinar e vou acordar não só o prédio inteiro, mas vou acordar a rua toda. E ele dizia assim, você vai fazer o que na hora dessa de madrugada? Você tem que ceder, e eu cedi. Porque eu falei, pô, se essa mulher começar a fazer barraco, gritar meu nome, o povo vai sair na janela e vai dizer, resolva aí, camarada, a sua história. E aí, como fazer com relação a isso? Nesse caso, é quase um caso de polícia, né? Aí sai até da psicologia, né? A pessoa tá quase tocando fogo na casa dele, né? Aí tem que pedir até proteção, né? 9-0. Mas assim, no nível em que o casal, um dos casais é muito ciumento, sufoca o outro, né? Vamos falando assim, aí você vai ter que partir para o bom e velho diálogo, né? Aí você tem que falar sobre seus sentimentos. Olha, eu não estou gostando dessa maneira. Vamos tentar aí trabalhar uma forma da gente conviver sem esse sufocamento que você está me submetendo. Mas tem que falar, né? E aí tentar, nesse sentido, negociar o que é possível para a pessoa.
e o que é Tá. possível para você, né? Ó, vamos tentar aqui entrar no acordo do dia a dia, de forma que não me afete e não afete você. Vamos entrar aqui no meio do termo, né? Então, para ver se a gente consegue negociar. Mas isso é uma questão que não tem, assim, receita de bolo. É uma negociação. Agora, se a pessoa está fechada em relação a negociar, não negocio. Isso é impossível para mim. Claro que o prognóstico aí é péssimo, né? Tá. O prognóstico é ruim. Ô, Daniel, qual foi, com essa sua última namorada, que ela que era ciumenta, vocês chegaram a conversar sobre essa questão? Algumas vezes. Conversamos sim, eu expus muito a situação. Ao contrário do que eu fazia com minha primeira esposa, a gente conversou bastante, a gente conversava muito. E eu falava, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, essa situação assim não funciona, pare com isso, desse jeito você está fazendo errado, você está enxergando errado. Então a gente sempre conversou bastante sobre isso. E ajudou em alguma coisa? Em algum certo período, sim. Em algum certo período, sim. Só que eu comecei a fazer o que a gente estava conversando aqui, Cláudia, acumular a bola de neve, acumulando. Aí, como você falou, que o sentimento não tem... Não existe passado em não existe, emoção. Passado em emoção. A gente começa a acumular. Aí o sentimento você vai ficando é o sentimento contrário, de trás. Você toda hora vai ficar buscando aquele sentimento, buscando e voltando, por mais que a gente revivendo. converse, aquela coisinha, aquela mesma coisa sempre vem. E aí vai acumulando. Chegou um ponto que eu explodi. É isso mesmo. E aí... É tudo pra delicado. fora. Gente, eu já tive um namorado ciumento e que depois desse namorado eu virei pra mim e falei assim, ó, eu nunca mais namoro com nenhum homem ciumento. Deus que me livre. Deus, era um horror. Eu era muito nova, então eu era muito imatura. A gente ia sair, ele ficava com ciúme de eu falar com qualquer pessoa do sexo oposto. Eu dizia, mas são meus primos, são meus colegas. Você quer que eu deixe de falar? Eu não quero que você deixe de falar, mas eu também não quero que você fale. Era uma agonia. A gente não saía pra lugar nenhum pra ir pra festa, nada. Eu, 16, 17, 18 anos. E ele não queria ir pra lugar nenhum. A gente ia pra um restaurante que tinha lá na Terceira Ponte, e que o restaurante devia ter uns 400 ou 500 lugares, no máximo 5 mesas ocupadas, e a gente ficava numa esquina, numa ponta lá. E era delicado. O engraçado é que ele não se via ciumento. E eu não sei como a gente conseguiu, enfim, namorar tanto tempo, porque o primeiro ano foi complicadíssimo. Depois foi melhorando, porque ele parou para observar, saiu da neura, e viu que, na verdade, aquilo não procedia. Ele via que quando o povo dava em cima de mim, às vezes de longe, que eu passava em algum lugar que ele não sabia que eu estava vendo, que eu estourava, que eu dizia, sai daqui, seu idiota, bestalhado, me largue. Então ele parou a lavar as mãos. Mas foi muito delicado. Foram muitas situações estressantes por conta disso. E a gente hoje é amigo, e ele fala assim, não, mudei pra caramba, hoje eu não sou nada ciumento, as namoradas até reclamam. Falei, que bom. Eu queria até comentar isso com você, né? Que, assim, a pessoa, com essas experiências, muitas vezes amadurece. Né? Daniel já está dizendo que mudou, Isso, começou a falar. Daniel falou mudei aqui, bastante, né, que mudei depois bastante. da experiência você aprende, você ganha mais segurança sobre si mesmo, ganha mais segurança em relação aos seus sentimentos. Se E aí, conhece, né? se conhece mais, a autoestima melhora, com maturidade, e muitas vezes os sentimentos vão sendo melhor administrados e não passam a ser uma coisa, né, sufocante. Se mesmo com o diálogo do casal, mesmo tentando negociar, não dá certo, aí merece uma intervenção psicológica, né? Aí é interessante que o casal procure o psicoterapeuta, que vai fazer o quê? Daniel, que você tinha falado até, né? Que você ficou matutando, pensando, o psicoterapeuta vai ajudar você a mudar o seu pensamento, né? A sua forma de pensar sobre a relação. Modificando esse pensamento, modifica também o sentimento. Aí você não fica mais tão angustiado, você não precisa ficar guardando aquela bola de neve, você simplesmente vai aprender a reinterpretar a sua relação com outra pessoa, né? Você acha, Daniel, que falta de ciúme é falta de amor? Não. Eu acho que não. O ciúme realmente é aquela questão da obsessão, né? De você sentir que é seu. A possessividade. A possessividade, né? Que o próprio ser humano tem, né? O apego ou por coisas ou pela pessoa, né? E você consegue viver um amor sem ter isso. Hoje em dia eu consigo viver um amor. Eu posso dizer que eu vivo um amor sem ter isso. Que bom. É assim, ó, às vezes acontece de numa situação específica rolar um ciúmezinho ou que você ficar intrigado. Mas eu acho que quando a gente realmente tem uma relação madura e que tem espaço pra gente poder conversar sobre tudo, essas coisas passam. Entendeu? E se as bases da relação estão claras, que foi até uma coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo, né, Cláudio? Se as bases da relação estão claras, porque às vezes o seu modelo de relação não é um modelo monogâmico, é um modelo de uma relação
poliamorística ou de uma relação aberta, que cada um pode fazer o que quiser. Mas até nessas relações, o pessoal às vezes fala assim, isso é um absurdo, isso é bacanal, é isso. Não. Toda relação, ela tem ou deveria ter as suas regras, a sua, tipo assim, o que é que eu negocio, o que é que eu não negocio, o que é que eu aceito, o que é que eu não aceito. Então, o que pode acontecer ou não, mesmo você se relacionando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, entendeu? Isso pega demais. Você acha, Cláudio, ou o que é que a gente tem de reclamação dentro do consultório, que falta de ciúme é falta de amor? Como é que as pessoas percebem isso? Muita gente percebe isso, é verdade. Chega pra mim falando isso, que é a pimenta da relação, que se não tiver, porque não ama mais, né? E não é verdade, assim, o ciúme... Esse ciúme que a gente está falando aqui, né, doentio, acachapante, esse ciúme, ele tem relação mais com possessividade do que com amor, com o desespero de ficar sozinho, de não ter ninguém, né? Essa insegurança é que prejudica. Agora, você pode aprender um fato assim da vida. Você nunca tem garantia de que esse relacionamento vai durar, jamais. E você ficar em cima da pessoa não garante isso, né? Por mais que você fique em cima da pessoa, a pessoa pode simplesmente gostar de outra pessoa, pode. E você tem que conviver com isso. Não quer passar por isso, eu não quero viver o perigo de perder uma relação de uma pessoa que eu ame. Então pronto, tem uma solução para isso. Nunca namore, nunca se relacione. Viva a vida sozinho, que você nunca terá essa decepção na sua vida. Também nunca vai ser feliz, né? Assim, nunca vai ter uma relação legal, só tem essa não vai se dar possibilidade. oportunidade. Se relacionou, você tá correndo risco. Não tem jeito. Gente, minha irmã teve um namorado que ele todo dia lá pra casa. E aí, ele ficava, às vezes, saia de lá de casa 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Quando ele chegava em casa, ele ligava pro celular dela pra saber se ela estava em casa ou se ela tinha saído. Depois ligava pro telefone de casa fixo pra ter certeza Ela estava que lá. ela estava lá. Eu dizia assim, gente, esse homem é neurótico, como é que você aguenta namorar com esse homem? Termine com esse homem, ninguém aguenta. Aí quando foi no final, detalhe, a relação terminou porque ele traiu ela. Aí eu falei, mas acontece, muitas mulheres se projetam no outro e acham que o outro vai fazer aquilo que faz, e essa coisa desse ciúme é assim por conta disso. Como era? Além da projeção, tem uma questão do machismo, né? De uma cultura nossa em que os homens podem ter várias mulheres. E as mulheres têm que ficar fiéis aos homens, né? Não existe o termo corna, só existe corno, né? Corno porque é só homem que é corno, né? A mulher, ela tem que ficar fiel ao homem e tudo mais. O homem não, ele pode ter várias mulheres porque é considerado garanhão, né? O cara... que sabe, acontece, né? Aquela pessoa que é admirada porque pega várias mulheres. Então, tem uma questão aí cultural também, machista, em relação a isso. Daniel. Oi. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e fazer diferente, o que é que você mudaria? Ou não mudaria nada? Não, eu acho que eu não mudaria nada, não. Porque eu acho que tudo que eu fiz, todas as atitudes que eu tomei, me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Né? A experiência que eu tive me fez ser o que eu sou hoje. Né? Eu acho que se eu mudasse alguma coisa no passado, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Com certeza eu não seria. Pode ser que o que eu era, eu continuasse sendo, ou então passasse por isso e não percebesse todos as neuras, os problemas, e não passasse a me conhecer. Eu acho que eu não mudaria, não. E dessas atitudes que você passou, a sua mulher percebeu alguma coisa, chegou até ela? Ela soube de alguma coisa, enfim, ou chegou? Como é que ela recebeu isso? Se soube, eu não sei. Deve estar sabendo agora, porque pode estar ouvindo. E eu espero que administre bem, porque a gente não é fácil, porque é sofrido, viu? Imagine, a pessoa começa a criar um monte de caraminhola. Não é fácil. Não é fácil. Eu já passei por uma situação que eu tive um namorado, que foi um namorado, lógico, de curto prazo, porque não dá, em que eu tive ciúme, mas porque ele aprontava demais. Eu ficava, gente, o que eu tô fazendo com essa criatura? Não é pra mim, não. Eu vou sair disso. E sair, entendeu? Mas, assim, é aquela coisa. O ciúme tem 2 fundamentos. O ciúme, se a gente tem uma insegurança emocional, que a gente já traz, que é nosso, e que aí é uma questão que a gente tem que resolver, que o nosso parceiro não tem nada a ver com isso, mas que termina respingando no parceiro ou parceira. E tem uma outra situação que pode vir motivada de um fator externo, que é o seu parceiro ou parceira realmente estarem te traindo. E também a forma como você vê isso. Quer dizer, ele está te traindo ou não? Ele está se envolvendo com outras pessoas. Porque, de repente, no seu modelo de relação, aquilo pode ser traição, ou no modelo de relação, aquilo não é traição. Isso é importante pra você ou não? Pois é. Se no seu modelo aquilo for traição, aí o incômodo passa a ser seu. Sim. Incomodou, mexeu, leva que é teu. Então quem tem que resolver ou decidir se quer ou se não quer continuar somos nós. Sim. Mas a gente sabe que no terreno das emoções e da vida, as questões, gente, existenciais e emocionais são dificílimas. São os nossos calcanhares de Aquiles.
E é aí que a gente fica se deparando, é aí que as pessoas se desestabilizam, é aí que as brigas entre casais acontecem, que os casais terminam e um não fala com o outro. Às vezes é uma coisa mais pesada, às vezes não. E eu acho que muita coisa também vem do próprio comportamento do homem. Eu acho que o Cabeça de Homem é um canal pra gente estar falando sobre tudo, mas acho também que tem que sair um pouco dessa... Como é que eu vou dizer? Da hipocrisia de fingir que não é. E os homens se comportam assim mesmo. E como é que é? Mulheres, vem cá. O que é que você quer ou não quer? É assim ou não é assado? Vai ter, como é o nome? Peito para poder discutir de fato como é. A gente vai ficar colocando cobertores em cima ou fingindo e na hipocrisia sempre. Que não sei. Com meu marido não é assim, com meu namorado não é assim, mas com da outra é, etc. Tiveram várias situações que os meninos me contaram na sexta-feira. E que é assim, que as amigas ficam, vou contar pra namorada que eu te vi aqui, pra minha amiga, que você é namorada dela, não faça isso, não faça aquilo. E detalhe, porque encontrou na rua, porque isso, porque aquilo. E aí depois que os caras viraram, você vai ver, a gente termina, eu vou pegar suas amigas. E que pegaram várias vezes. O meu ex-namorado virou pra mim, sua prima ficava te fofocando direto. Quando eu terminei com você, eu peguei ela, eu comecei a rir, kkkk. Eu falei, mas eu já conhecia o perfil dela, então eu já sabia, pra mim não foi surpresa nenhuma. Eu peguei pra provar, eu fiz porque tava afim também, seu descarado. Mas enfim, acontece. Então é a gente começar a discutir as questões, gente, num outro nível. Porque se a gente ficar, hoje, do jeito que tá, ninguém evolui, ninguém amadurece e a gente não sai do lugar. E vai continuar tudo como está. Agora, vai lá, Cláudio. Eu acho que pro homem buscar essa parte, eu acho que ainda pela questão do machismo, né, é mais difícil para o homem estar buscando essa questão de vamos parar, vamos conversar, TADR, né, que chamam, não, vamos discutir relacionamento. Para o homem, pela questão do machismo, é difícil, é complicado. É verdade, né? E muitas vezes isso poderia ser treinado já na infância, né? A criança, a menina, ela pode expressar sentimentos. O homem, não. Né? O homem pode expressar sentimentos, assim, de raiva, né? O homem, se chegar chorando em casa, vai apanhar mais ainda. Exato. Então, desde cedo é ensinado a ele que ele não deve falar sobre seus sentimentos. Aí ele fica naquele sofrimento, ao invés de parar e tentar conversar. Né? Quando você para e fala, olha, eu tô morrendo de ciúme de você. Né? Eu estou me sentindo mal com isso. Eu queria conversar com você para ver o que a gente pode fazer. Né? Se você fala isso mais diretamente, isso pode permitir que o casal possa entrar num consenso. Se nem assim consegue, uma segunda etapa seria aí procurar ajuda. Abre o canal, esse início de conversa, abre o canal, né? Sabe o que é, Daniel? A gente tem a fantasia de que o outro sabe aquilo que a gente está passando. A gente acha que é óbvio. Pelo olhar. Como é que ele não está percebendo? Como é que ela não está percebendo? Então a gente imagina e começa a ficar chateado porque o outro não falou nada. Isso é mais até de mulher, mas a depender da situação, a mulher, de uma forma geral, ela quer que o homem adivinhe o que ela está pensando, ela quer que adivinhe o que ela quer. E o pior, quando não fala, eu vou repetir de novo, né? A pessoa não tem nem a oportunidade de poder trabalhar a relação. Se você não fala nada, como é que o outro vai saber? Né? E de repente a relação acaba porque vocês não chegaram não houve diálogo. E que não sabe, ninguém nem sabe por que acabou. Tinham problemas que não chegaram à superfície. Não chegaram. Quero mandar um beijo para José de Varzedo, que mandou pra gente uma mensagem aqui pelo Zap. Ele falou que o programa ensina muito e ensina muitas coisas boas. Eu fico feliz, viu, José? Porque esse é o nosso propósito. Educação é informação, mais educação para lidar com as emoções e os problemas existenciais da vida. A gente não controla sentir emoção, viu? A emoção, ela é inata, ela vem, mas a gente pode aprender ou educar como ela vai se externalizar, como ela vai sair, como a gente vai colocar ela para fora. A gente pode administrar as emoções. Eu não gosto da palavra controlar, porque você está reprimido, não existe. Né? Você administra as emoções. Né? Mas você vai soltando de acordo com o que você aprende. É o que a gente chama hoje de inteligência emocional. Né? A pessoa que é inteligente emocionalmente, ela administra as suas emoções. Né? Gente, estamos chegando ao fim, temos mais alguns minutinhos. Cláudio, eu vou trazer, porque, olha, você, ano passado, é porque, como tem muito conteúdo, você vai falando e não vai se lembrar de tudo que falou. Mas ano passado você trouxe um esqueminha fantástico. Olha, eu vou contar. Eu passei por uma situação em casa com o meu digníssimo, que está aqui na minha frente, que eu não lembro qual foi, mas que eu fiquei fula. Gente, eu fiquei tão retada, porque assim, ó, eu tô aqui aprendendo igual a vocês. Tudo bem que de algumas mulheres eu tô, digamos assim, eu tenho um diferencial competitivo que eu já estudei um pouquinho mais, mas estou compartilhando com vocês aqui o que eu estudei, o que eu aprendo. Mas eu também sou gente. E sinto também carne e osso. Então, os mesmos problemas que todo mundo passa, eu também passo. Aí eu tava chateada com Dante, que eu não lembro o que foi que ele apareceu, fula no banheiro, soltando fogo pelas ventas. E com a raiva, aí eu repetindo pra mim, eu preciso ser inteligente, não valente. Eu preciso ser inteligente, não valente. Aí parei e fiz assim, tá.
com o programa eu aprendo muita coisa. O que é que eu vou... Aí eu comecei a lembrar, o que é que eu vou pegar dos programas que eu aprendi para eu poder usar agora? Aí eu lembrei do programa do ano passado, Mulher Ciumenta, que quem estava aqui foi Flávio Fará. Flávio. E que contou os dois lados, de já ter passado por saia justa e colocado os outros em saia justa. E eu falei, já sei, o esqueminha de Cláudio, que foi o seguinte: Mayara, se algum dia, falou pra Flávio, se algum dia alguém te colocar numa saia justa na rua, alguma coisa, você vire pra pessoa quando chegar em casa e diga assim, ó, esse seu comportamento não foi legal, foi inadequado. Aí você vai dizer primeiro que não gostou do que a pessoa fez, o que você não gostou. Depois, você vai dizer qual o sentimento que você sente com relação àquilo. Aí você vai virar para a pessoa e vai dizer, ó, quando você faz isso, eu me sinto desrespeitado, eu me sinto diminuído, eu sinto que você não valoriza a nossa relação. Depois, a terceira coisa que você vai fazer, você vai dizer como que gostaria que a pessoa fizesse, ou possíveis formas dela fazer. E a quarta coisa, qual vai ser o resultado, o impacto disso na sua relação. Você vai dizer, ó, quando acontecer isso, espere eu chegar em casa, diga o que não gostou e a gente conversa. Porque esse tipo de atitude vai colaborar para que a gente tenha uma relação melhor e que a gente amadureça e cresça enquanto casal. Bata! Putz! Ó, o aprendizado ficou, meu filho! Gente, estão gravando isso aí, pelo amor de Deus, grava, porque eu vou levar para casa. Tá gravando. Isso aí, amanhã o áudio vai estar aqui na nossa página do Facebook, Cabeça de Homem. Nossa. Até sexta-feira a gente filma tudo. A filmagem vai estar no canal do YouTube Cabeça de Homem. Isso é o roteiro. É um roteiro. É o roteiro de uma abertura de canal com Dante. Fui pra sala, fiz tudinho. Massa. Voltei pro banheiro, comecei a rir. Uns 10 dias depois eu conversei com ele. Fiz, amor, senta aqui que agora eu vou te contar um negócio. Ó, naquele dia assim assado, eu usei pra você, fiz isso, deu certo. Nunca esqueci. Posso detalhar só mais uma coisa? Diga. Se você estiver muito emocionado, na hora, dê um tempo pra que a adrenalina baixe. Eu esperei me acalmar. Eu esperei. Se você for logo na hora, às vezes você perde controle. E segundo, não faça aqueles valores de juízo. Você é isso, você é aquilo. Não, diga só o comportamento da pessoa. Porque é muito melhor do que você dizer que você é egoísta, grosso e tudo mais. Não acuse o outro. Nunca entre pra dizer assim, quando você for conversar, o TDR, já disse pras mulheres. Mulheres, quando forem conversar com seus homens, nos diga assim, precisamos conversar. Homem não gosta de DR. Então você vai virar pra ele, amor, vem cá, e vai, direto numa pergunta objetiva. Uma por vez, uma por dia. Não vai mais de um assunto por dia, não. Você fala assim, vem cá, quando você faz isso, eu não gostei daquilo por conta disso, disso e disso. Porque você tira da cabeça que é conversa, tira da cabeça que é DR, fala sobre uma coisa. Um assunto pontual, né? E foi o que Cláudio disse. Não é pra gente acusar. Você é grosso, você é barraqueiro, você é barraqueira. Você vai dizer assim, ó, quando você age dessa forma, você é inadequado, desrespeitoso e eu me sinto assim. Você vai falar do seu sentimento, porque do seu sentimento só quem tá dentro de você é você. E o outro não vai poder dizer que isso procede ou não procede. Então diga que o comportamento inadequado do outro te desrespeita e te deixa assim. Gente, precisamos encerrar. Querem dar algum recado final? Assim, que as pessoas aprendam a conversar. Eu acho que é o recado mais importante que eu posso passar para os casais. Se você está sentindo isso, está sentindo esse ciúme tomando conta da sua vida, tente desenvolver a capacidade de comunicação, de dialogar e de falar sobre seus sentimentos, né, com a pessoa. Eu acho que isso vai ajudar bastante, tá bom? Daniel, quer dar um tchau, dar um recado, falar o quê? O microfone é aberto. Falar principalmente para os homens, né? Não tenham medo de falar. Não tenham medo de falar. Não vai doer, não. Pelo contrário, vai parar de doer, gente. Né? Então, se você conversar, não ter medo. E fica aí o agradecimento. Muito obrigado. Muito bom. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. O prazer é meu, o prazer é nosso. Eu quero agradecer a vocês, meus convidados. Quero agradecer a minha equipe, Carlinhos, Jéssica, Zé. Quero agradecer a sua esposa, Gabriela, que tá ali, que liberou o Cláudio Ceal pra vir pra cá hoje, é também psicóloga. Eu sempre agradeço as companheiras e companheiros por liberar os respectivos. Eu tenho que mandar um recado. Mande, rapidinho. O pessoal do meu pedal tá lá em Caboto, chegando em Caboto agora pedalando. Pedal da Vila, tamo junto, viu? Helder, pedal da Vila, beijo, Guido, PV, tamo junto. Gente, muito obrigada. Quero avisar que a gente está tendo transmissão de todo o programa ao vivo pelo Periscope. Agradecer a galera do Periscope, obrigada. Dizer a vocês que, por favor, quem acompanha a gente, que ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curtam a página pra gente saber que tá no caminho certo. E sugiram temas, porque eu ainda tô fechando meu calendário, não fechei. A gente, além disso, também pode se comunicar pelo Instagram, Cabeça de Homem, pelo Twitter, Cabeça de Homem, e tem o nosso canal no YouTube, que finalmente disponibilizou para vocês todos os vídeos de todos os programas. 2014 e 2015 está tudo lá, gravado, filmado na íntegra, para que a gente possa aprender muito.
Acessem, divulguem, procurem por data ou por tema, futuquem tudo lá e compartilhem. Muito obrigada. E semana que vem o nosso tema é Meu Filho Vai Ser... Entre aspas, a gente vai falar sobre justamente a questão dos pais quererem escolher ou decidir sobre a vida dos filhos e qual o impacto disso. Espero vocês, um beijo, fui, bom domingo!